Bom, o assunto é treinamento para maratona, né? A gente sabe que existe aí diversas formas de fazer isso, e a ideia hoje é falar de alguns elementos aí na hora de fazer o planejamento para maratona. O que separa a maratona e outras corridas longas, que duram mais de uma hora, de distâncias menores, é que você corre a maior parte da prova abaixo do seu limiar de lactato, né? Essa afirmação ela está na página 299 do Jack Daniels, que é a referência mais forte que a gente usa para montar as coisas, e é o que vai nortear a gente na discussão aqui de hoje. Que a gente vai falar, né, sobre testes, tipos de treino e falar um pouquinho sobre os longos, né? Testes para determinar o segundo limiar, que o ponto do treinamento para maratona, um dos pontos importantes, e aí o que a gente vai discutir aqui é a parte física, né? A gente sabe que a maratona ela tem uma demanda psicológica, tem uma demanda pessoal muito grande, né? Mas a gente vai tratar das questões físicas relacionadas à distância. Tanto maratona quanto meia, né? Quanto 10, as coisas que a gente vai falar aqui, elas se aplicam a tudo. Então, basicamente, para a gente determinar o segundo limiar, a gente pode partir por três pontos, né? Teste de campo de 30 minutos, na verdade, de 30 até a literatura sugere 45, 50 minutos num ritmo forte. Teste fisiológico, que aí é o teste que eu faço, que eu vou colocar aqui como que as variáveis dele, e o ergospirométrico para determinar o ponto de compensação respiratória, a parte ventilatória do segundo limiar. Então, teste de campo, né? Eu acho que cada um tem seu ponto positivo, seu ponto negativo, mas o teste de 30 minutos, que é proposto pelo TP, né, pela plataforma, e tem toda a equação para ser feita, é um teste muito válido para a gente determinar e muito simples de aplicar, né? Nada mais é do que um treino forte, né? Um treino de 30 minutos forte. Então, é o máximo que ele consegue sustentar dentro daquele tempo, de forma que seja suportável, né? Não adianta ele fazer 20 minutos num ritmo muito forte, ou 15 minutos num ritmo muito forte, e 15 minutos num ritmo muito leve, e aí você pega aquela média, joga, não tem as zonas de treino, mas se ele consegue sustentar no ritmo forte por muito tempo, se faz isso junto com a frequência cardíaca, e aí acompanha a frequência cardíaca, né? Tem ali no TP, tem a dissociação de frequência cardíaca e pace. Puta, deu uma porcentagem baixa, 5, 8%, né? Isso mostra que dentro daquela velocidade, aquela frequência está de acordo, né? Então, você tem aí como prever e colocar as zonas de treino com mais precisão. Além disso, e aí tem esse jovem bonito aí, tem esse teste que eu faço, que nada mais é do que o teste de Concone adaptado com outras variáveis, né? Se pegar aqueles materiais que eu mandei, os artigos que eu mandei, vocês vão ver que seja o teste da forma que eu faço, pegando as coisas que eu faço, ou mesmo o teste incremental de ergospirometria, a base é a mesma, né? É um teste progressivo. É um estresse progressivo e para determinar os pontos onde o corpo para de ter um certo equilíbrio e as coisas têm uma inflexão ou deflexão, né? No caso do lactato, você tem aí um aumento do acúmulo dele durante o exercício. Quando passou ali de 4 milimols, tem um acréscimo muito grande. A curva de inflexão da frequência cardíaca, ela acompanha também. O comportamento da glicemia, ele é inverso à curva de frequência cardíaca, né? Quando no segundo limiar,
a glicemia ela tende a baixar e aí depois subir, né? Então a curva glicêmica ela é inversa e aí é interessante também acompanhar, além da percepção de esforço, né? A tabela subjetiva de Borg, ela é validada, né? Não é à toa. É claro que nem todo mundo tem uma boa percepção durante o esforço que está fazendo, mas quando você bate a tabela, e aí é o grande lance do teste, né? Quando você bate o comportamento da frequência cardíaca, o acúmulo do lactato, a curva da glicemia e a percepção de esforço, todas as variáveis elas têm que dar num ponto muito próximo um do outro, né? Normalmente a percepção de esforço fica um pouquinho diferente, mas os outros pontos ficam muito parecidos, ficam muito no próximo, no mesmo ponto. E o teste é um teste incremental, onde a cada 3 minutos tem uma pausa de 30 segundos até 1 minuto, e eu faço a coleta, né, de 2 gotinhas de sangue, uma para glicemia, uma para o lactato, além de ver a frequência cardíaca e ver a percepção de esforço. Aí faço as anotações e depois jogo isso numa tabela para ver o comportamento das quatro. Eu não posso só olhar para uma, né? Olhar só a frequência cardíaca. Eu olho para as quatro coisas para ver, tentar diminuir essa margem e determinar onde é o ponto ótimo, né? Tem também o ergospirométrico, que vai ver a mesma coisa, só que do ponto de vista de troca gasosa, também onde é, né, esse momento ótimo entre conseguir manter o equilíbrio e o corpo não dar mais conta, né? Quando você olha na literatura, eles falam né, o termo é ponto de compensação respiratória, né? Quando o material está mais ligado à parte fisiológica, quando fala de lactato, fala de frequência, normalmente está segundo o limiar. Mas tem, ou limiar anaeróbio, tem um artigo que eu vi uma vez numa aula, que é alguma coisa de 25, 22 nomenclaturas diferentes para determinar L1, L2, né? Então, dependendo do material, a nomenclatura vai estar diferente, né? Tá, cadê o tal do limiar? Eu coloquei aqui para visualizar, né, duas situações, né? Livro do Macardo, né, de Fisiologia do Exercício, tirei essa foto. Ele coloca, né, exercício leve, moderado e extenuante, e aí eu coloquei essa observação do lado, porque a fisiologia do exercício, ela determina as zonas de treino como três, né? Leve, moderado, extenuante ou moderado, pesado e severo. Na verdade, moderado, pesado e severo é o que vai encontrar mais na literatura. A gente usa as diversas zonas, ou 5 zonas, 7 zonas, e o TP usa, e aí eu vi uma entrevista com o cara que agora não me lembro o nome, que desenvolveu, um deles que desenvolveu o Training Peaks, é basicamente por uma questão metodológica, não é a palavra, de entendimento. É mais fácil a pessoa entender didática. É mais fácil a pessoa entender didaticamente várias zonas, né? E aí os diferentes pontos do que só três, né? Mas é óbvio, se a gente olha aí os 3 pontos, você vai ver, né? Um pouquinho para baixo vai ser uma coisa, um pouquinho para cima vai ser outra. Essa faixa grande entre, né, um ponto e outro, você vai ver, você vai dividir isso em dois, então é mais do ponto de vista didático. No gráfico, né, tem aí a diferença entre treinados e não treinados, né? Porque o acúmulo para um e para outro naturalmente vai ser diferente. E a ideia do treinamento é sempre jogar, né, esse ponto de compensação que fica mais claro nesse outro gráfico, jogar ele mais para frente, né? Um daqueles estudos que eu mandei, eles comparam
a ergospirometria junto com o teste ao mesmo tempo que fez o teste de Concone, né? Teste de Concone com coleta de lactato, se não me engano é isso. É. E aí existe uma correlação e uma diferença muito pequena entre eles, né? Então, quando a gente pega dois testes, faz dois testes com o aluno, eles vão ser, o resultado do segundo limiar vai ser muito parecido, né? Então, puta, tem acesso a uma ergospirometria? Legal. Não tem acesso? Vai fazer um teste fisiológico? Também o resultado é muito parecido, né? E aqui do lado direito, mesmo que está um pouquinho embaçado, dá para ver ali o ponto de compensação, embaixo o ponto do limiar, você tem aí um comportamento parecido entre as formas de medir o segundo limiar. E aí eu peguei essa avaliação, que foi a avaliação que eu fiz com o Dinho, uma semana antes de Mendoza. Né? Mendoza foi domingo, a gente fez essa avaliação na quinta-feira. No início do ano, ele fez dia 12 de março, o 5K da Atenas para 3,56 de média. 12 de março. Seguiu treinando, março, abril. Lógico, teve alguma melhora, né? De março para abril. E aí fez o teste na quinta-feira, a gente ajustou a estratégia para a prova durante a semana. E aí no domingo ele fez os 21 para 4,14. Então, assim, no teste, o teste, e aí é esse negrito que está aqui embaixo, ele deu que o limiar dele é 3,57. Vamos considerar o 100% dele, a média que coloca lá na tabela do Training Peaks, 3,57. É aquilo que deu no segundo limiar. Coloquei, planejei para manter um ritmo forte durante a prova e ele conseguiu fazer a 4,14, que está ali nos, né, 93% do 100% dele, né? Então ficou muito forte, ficou muito próximo ali do que a literatura sugere para gente, do que todas as variáveis mostram para a gente, né? Em relação à literatura, você pega aqui, uma prova de longa distância vai ser feita de 88% a 94%, o cara conseguiu manter 93%, né? Então tá dentro ali desse range, né? E aí a previsão de maratona dele hoje, né, acaba ficando de 4,21 a 4,29, que é ó, que é dentro aqui né, do final aí do que a gente não, coloca como C1 até o meio ali do C2, né? Vai variar aí de 88 até talvez 91%, alguma coisa próximo disso, né? Lógico, né? A maratona em si, a prova em si são outros 500. A gente sabe que a maratona é uma caixinha de surpresa, não depende exclusivamente só de um teste fisiológico do treino e chegar lá, puta, sai exatamente isso. A gente sabe que tem outras variáveis, né? Tem a cabeça como tá, tem a vontade como tá, tem o dia, né? Ser aquele dia, a gente sabe que tem muito isso, né? Não é só olhar os números e beleza, vai lá, vai cravar 3,5. Não, sabe que no dia tem N variáveis. Mas do ponto de vista fisiológico, é o que o corpo dele consegue entregar numa prova, né? De 3,3 a 3,9, e é uma faixa aí razoável para a gente poder prever uma prova igual a maratona, né? E aí, como é que a gente melhora o segundo limiar? Se o treinamento para maratona, né? Você cumprir a maratona, é você fazer ela abaixo do seu segundo limiar,
O que eu quero é sempre empurrar o meu segundo limiar o mais para a direita possível, né? Igual aquele outro gráfico, empurrar ele mais para a direita possível para fazer com que eu tenha mais velocidade, consiga sustentar uma velocidade alta por mais tempo, né? O grande ponto é a especificidade. Para melhorar alguma coisa, eu tenho que treinar aquela coisa, né? Eu gosto de comparar, né, a corrida do triatlo com a corrida de rua, porque é aquilo, você, para melhorar, eu não posso, nunca vou pegar o melhor triatleta para ganhar do Kipchoge, nem pegar o Kipchoge e colocar para ganhar do melhor triatleta. Porque as coisas não batem, você melhora aquilo que você treina. Então, para melhorar o meu limiar, eu preciso treinar o meu limiar. Uma estratégia que Daniel sugere é que para cada 5 minutos de estímulo dentro da zona de limiar, a gente dê de 1 a 2 minutos como descanso, para evitar a fadiga, evitar o acúmulo de lactato e, consequentemente, conseguir cumprir um treino forte, mas sem ter um desgaste muito grande, né? Óbvio que não é fácil você manter 5, 10, 15, 20, 30, até 50 minutos dentro dessa zona, mas é possível, né? Ah, tem aí a outra discussão de como é que eu faço esse intervalo? Ele é parado, é andando ou ele é correndo, né? A gente teve essa discussão acho que na penúltima reunião, quando a gente falou estava discutindo sobre isso que alguém tinha postado lá, né? A mágica que sabia de tudo, né? Quando a gente sabe que tem que ter aí uma progressão, do que é do mais simples para o mais difícil. Eu vou dar um estímulo de 10 minutos correndo no limiar para um aluno que é iniciante nesse tipo de treino ou que tá muito longe da prova. Eu preciso fazer 10 minutos de corrida para 2 minutos parado ou correndo? Eu vou colocar a corrida logo de cara? Talvez não. Vou colocar uma caminhada. Até para dar tempo da frequência cardíaca baixar, a pessoa poder se recuperar, entender aquele ritmo, entender aquilo que fez, se está dentro da proposta do dia e ter um novo estímulo. Se eu não quero, se eu quero trabalhar, melhorar meu limiar, mas eu não quero fadigar meu aluno demais, eu não vou pedir para ele correr no intervalo logo de cara. Talvez mais para frente, talvez mais próximo da prova, posso fazer estímulo de 20 minutos com 4 de intervalo, e aí num ponto onde ele já fez caminhando, para ele fazer um trote muito leve, ele sabe o que é um trote muito leve, que a gente sabe que tem aluno que não sabe isso, ótimo, né? Receita? Não tem. Para cada caso, eu entendo que é um caso. Mas dentro desses valores de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 minutos, o trabalho dentro dessa zona, eu vou fazer com que o cara consiga, na hora de fazer os treinos longos, na hora de fazer a prova, ele consiga sustentar abaixo do limiar por mais tempo, né? É, uma pessoa que fala também muito sobre isso, e aí é o colega, é o Heleno Fortes, né? Depois vale aí dar uma stalkeada lá no perfil dele, fala também muito disso, sobre os treinos de limiar e o quanto isso ajuda os treinos longos. Eu devia ter trago, não achei fácil, tem uma tabela, eu não lembro se é a semana ou se é o mês. Não, é a semana. É a semana de treinos do Kipchoge pré-Olimpíadas de 16 e pré. Não lembro qual é a outra competição. E aí nela dá para ver, né, o ritmo de prova, o ritmo abaixo, o ritmo leve. Eu vou procurar ver se eu acho isso. Isso foi apresentado numa aula da pós, eu não lembro é, em qual aula que foi. E aí, enfim, não preciso dar uma fuçada para achar isso, porque aí também vai dar para ver. É a mesma coisa, não tem milagre, né? Não tem segredo. O grande lance é como organizar isso, mas não tem milagre. O cara lá no Quênia,
ele é muito bom porque ele é muito bom, mas ele não faz uma coisa muito mágica, né? Não tem mágica excessiva para melhorar. O grande lance é que o cara consegue aguentar uma carga de treino que as pessoas não aguentam. O cara vai fazer 200 quilômetros por semana, né? No pico. Aqui a gente mal faz 70, quando muito faz 70, né? E a gente sabe que seria o ideal ali trabalhar com um volume de 60, 70, talvez 80 quilômetros, né? Que é mais avançado, não chega, não chega, porque as pessoas ou não aguentam fisicamente ou não tem tempo para isso, né? Então, enfim. E aí, dando sequência. E os intervalados, né? Onde é que os intervalados entram nisso? Ainda falando de Daniels, ele sugere que os intervalados de alta intensidade eles vão entrar no plano para quem é avançado até 4 semanas antes da prova com séries de 400 metros, né? No livro dele, vale dar uma lida lá na parte de planejamento que ele coloca, ele coloca são 16 ou 20 semanas de treino, não me lembro. Ah, ele coloca lá o passo a passo, quanto de um, quanto de outro. Lógico que não é receita, mas é um bom norte, né? O quanto que faz de limiar, o quanto faz de intervalado, e os intervalados vão entrar só para quem é avançado, o cara que vai treinar 2 vezes no mesmo dia, para quem tem um volume maior de treino. Para quem, como a maioria dos nossos alunos, nem séries de 400 metros ele coloca, né? Coloca mais um foco no trabalho de intensidade e abaixo ali do limiar, né? Muito volume, ah, e aí algumas sessões ali com trabalho um pouco mais intenso abaixo do limiar. Quando a gente fala de periodização, é aquele modelo polarizado, né? Onde fazer muito de uma coisa leve e um pouquinho aqui e ali acima dentro do limiar, né? Um pouquinho de intensidade. É alguma coisa de 80-20, se eu não me engano, é isso, tá? Final aí, se alguém quiser me corrigir, corrige aí no final. E os longos? Os longos entram, né? A gente discutiu um pouquinho isso na outra reunião. Mas os longos, o grande lance é a sobrecarga, né? E aumentar isso gradativamente na medida que o tempo passa. Toda vez que a gente vai falar de maratona, de treinamento de maratona, dentro do planejamento, a maioria das pessoas tendem a treinar realmente para a prova, faltando 2 meses e meio, 3 meses. Sendo que o quanto antes a gente conseguir puxar isso é melhor, para ter, né, aquela fase que a gente discutiu já, né, uma fase mais geral para eu ir especificando para uma fase de treinamento específico. O treinamento específico não vai começar ali faltando 12 semanas, subindo o volume de uma vez. É a tendência a dar merda, né? Independente do objetivo. E aí entra num ponto, né? Por tempo, por distância. Porque o volume e o momento onde colocar isso, eu acho que não é o ponto que a gente precisa discutir. Eu acho que isso está muito claro aí pelo que a gente conversou na última reunião. Mas pensar em estratégia por tempo ou distância. Eu acho que tem algumas questões aí para entender na hora de escolher cada estratégia, né? E aí eu coloquei, né? O atleta ele respeita o ritmo do treino, ele tem uma boa regularidade, tá ali perto acompanhando o treino dele, né? Porque a gente tem a tendência a sempre transferir a culpa para o aluno, né? E acho que é importante a gente tá perto do aluno porque tem que ter essa relação e não é só, o cara não fez, ou fez menos, ou fez mais. Tá, mas tá ali perto, tem um relacionamento, porque isso faz diferença. E aí, quando a gente fala de tempo à distância, 25 quilômetros é muito diferente de 2 horas e 15, dependendo da pessoa, né? O cara vai correr 2 horas ou ele vai fazer uma meia maratona? É muito diferente, porque você coloca meia maratona, às vezes o cara vai querer fazer o mais rápido que ele puder.
só pela distância, né? E aí, quando a gente precisa, quando a gente fala da especificidade, quando a gente fala da sobrecarga, quando a gente pensa no treinamento, a minha ideia é melhorar abaixo do meu limiar, certo? Se eu quero melhorar ali por volta de 85, vou fazer a maratona por volta de 85, 88%, 90%, os meus longos eu tenho que fazer dentro dessa faixa. Se eu tô treinando, na hora de fazer o longo, eu tô sempre forçando ali 94, 95, todo treino vira uma prova, e essa conta chega, né? Então, às vezes, você colocar para o cara 2 horas e 15, cara, ele pode até fazer fora do ritmo, mas 2 horas e 15 são 2 horas e 15. Querendo ou não, ele pode aprender a dosar o ritmo, tendo que cumprir o volume pelo tempo, não pela distância. Vai dar certo com todo mundo? Nem sempre. Tem gente que é teimosa, vai errar do mesmo jeito. E o cara que erra com distância, vai errar muito com distância, vai errar muito com tempo, né? Mas são estratégias que a gente pode usar para conseguir extrair do aluno aquilo que a gente quer, né? Eu preciso fazer com que o cara fique 2 horas e meia correndo. 2 horas e meia, 2 horas e meia, né? Não fica só aquele, puto, o cara começa o primeiro quilômetro e tá pensando no 25. E aí tenta fazer, né? Sai do ritmo para fazer o mais rápido que puder. Então, acho que tem coisas boas e ruins em qualquer estratégia. Acho que o que a gente tem que tentar fazer é entender a necessidade ali do aluno, entender o que talvez fique melhor para ele, não para a gente, que fique melhor para ele, e ter essa troca, né? Como é que foi a resposta? Foi bem, foi mal, entendeu, não entendeu, né? Para poder ir desenvolvendo e tentando ir melhorar, né? O fato é, né? Eu acho que não dá para a gente ter sempre a mesma conduta e formatar aquele pacote, não. Eu sempre fiz, vou chutar 25, 28, 22, 25, 28, 30, baixa. 25, 28, 32, baixa. Acho que vale a gente tentar estratégias diferentes, entender que a gente tem pessoas diferentes, entender que a receita que eu uso para A talvez não sirva para B, né? E aí essa proximidade com o aluno, essa proximidade com o atleta vai ajudar a entender talvez o que fica melhor para um, o que fica melhor para outro, né? Acho que não dá para fazer sempre a mesma coisa todo dia e querer um resultado diferente. Tá certo?